Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é José Luiz, do canal Semente Espírita. Estamos aqui para atender ao convite, mais uma vez, da Irmã Dora, o capítulo 121 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E o título do capítulo 121 é Espinheiros. Tem um trecho lá do livro de Lucas, capítulo 6, versículo 44. E o resumo é que Jesus dá, né, uma dica de que se conhece as árvores por seus frutos. Então ele fala que não pode se colher uva dos espinheiros. Nem dos espinheiros se vindimam uvas. Ou seja, não dá para colher um fruto que é estranho àquela árvore. Então se conhece as pessoas a partir dos seus comportamentos. Nós podemos resumir dessa forma. Então, vamos traçar algumas ideias. A mensagem de Emmanuel é bastante complexa, bastante ampla, exige bastante das pessoas que estão em volta. Então, vamos lá. Vamos ter algumas coisas para levar em consideração. Primeiro passo é o trabalho do cristão, a vivência do cristão é uma questão de combater, ou seja, o combate é constante. O cristão está frequentemente em combate, ora combatendo as suas imperfeições, porque o principal combate do cristão, daquele que segue Jesus, é combater o mal que existe em si. É o principal combate. Então, tendo em vista que o critério que Emmanuel fala de que o cristão é um combatente ativo, nós devemos levar em consideração dois ângulos. Primeiro, esse, de que o cristão está combatendo o mal que existe em si. O segundo ângulo dessa afirmativa de Emmanuel é que também o cristão, o que segue Jesus, ele não é omisso em relação ao que está acontecendo na sociedade. Então, é claro que não se vai partir para a violência. Isso aí nunca, jamais. Mas nunca devemos cruzar os braços diante dos desafios da sociedade que nós vivemos. Então, diante do racismo, diante do feminicídio, diante da homofobia, diante de tanta coisa injusta no mundo, de pessoas que passam fome ao lado de mansões, ao lado de palácios. Então, o cristão ele vive também em combate dos problemas sociais, combatendo as injustiças sociais. Então, esses desequilíbrios que a sociedade apresenta e que exige de cada um de nós uma participação, uma atividade. Como assim? Em cada um dos ramos de atividade desenvolvidas pela pessoa que é cristã, ela tem a oportunidade de influir na sociedade de alguma forma. Assim sendo, se é um médico, esse médico cristão, ele vai atuar de forma que as pessoas que ele tiver condição de atender, a condição de assistir, ele vai assistir, ele vai levar a saúde para as pessoas que talvez não tenham condição de pagar um plano de saúde, de pagar um hospital particular. Então, aquele médico, consciente do seu compromisso com Jesus, seja ele católico, evangélico, espírita, seja ele pertencente a que denominação seja, então esse médico, esse profissional da saúde, ele tem a obrigação de levar a saúde para as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas. Independente se aquela pessoa pode ou não pagar, se aquela pessoa pode ou não retribuir financeiramente. Por quê? Porque o compromisso, antes de ter o compromisso com a medicina, essa pessoa tem um compromisso com Jesus.
Então, isso se estende a todo e qualquer profissional, na área da educação, na área da engenharia, na área do saneamento, enfim. Em qualquer área que nós possamos imaginar, a presença de um cristão implica de que aquela pessoa vai atuar como cristão. De forma que muitas pessoas incoerentemente é, dizem que não, eu estou no meu consultório, eu sou um cardiologista, então eu vou agir como cardiologista, eu não vou agir como cristão, eu não vou agir como espírita. Então isso é uma contradição muito grande. Nós não podemos separar a nossa convicção religiosa, a nossa convicção filosófica, em detrimento em relação a qualquer que seja a circunstância, nós seremos espíritas, nós devemos ser espíritas, devemos ser cristãos. Então, esse combate ativo, enunciado por Emmanuel, diz respeito a isso, ou seja, não só o cristão ele tem o dever de se corrigir, de combater o mal que tem em si, como também ele é obrigado a combater o mal que está aí desenvolvendo seu trabalho, por assim dizer, na sociedade, exigindo que aqueles que podem tomar iniciativas, que podem tomar atitudes, façam isso. É necessário que o cristão demonstre que é cristão através da sua atitude. Ele não precisa dizer que é cristão. O médico que vai fazer uma cirurgia, ele não precisa dizer, eu sou espírita, eu sou cristão. Não. Mas ele vai, através do seu comportamento ético, através do seu respeito pela humanidade, do seu respeito pelo próximo, ele vai praticar o espiritismo através da sua profissão. Discretamente, sem fazer propaganda ou alarde, mas ele vai fazer isso. E com isso, ele combate as injustiças, ele combate os desequilíbrios sociais que existem por aí no dia a dia das pessoas. Contudo, o trabalho, de um modo geral, o trabalho espírita, o trabalho cristão, não é simples. Não é uma atividade muito simples, porque envolve o ser humano. Tudo que envolve o ser humano é complexo, porque tem uma série de ângulos, uma série de detalhes envolvendo emoção, envolvendo cultura, envolvendo tradição, família, envolvendo psicológico, o lado psicológico da pessoa. Então, a visão, a compreensão do outro em relação a um dado assunto, um dado tema, que para nós é simples, talvez, compreensível, para outro é um enigma, é um mistério. Então, tudo que envolve o ser humano se transforma num trabalho complexo, um trabalho, enfim, que vai exigir muita paciência, muita dedicação por parte daquele que se propõe a trabalhar, a realizar aquilo que Jesus pregou, que é o amor ao próximo. Então, nós que vivemos no centro espírita, por exemplo, nós temos que ter muita paciência, muita dedicação, muito controle, porque lidamos todos os dias com os seres humanos, encarnados e desencarnados, nos mais diversos compartimentos, por assim dizer, do centro, no trabalho mediúnico, no evangelho, na evangeloterapia, na campanha do quilo, na distribuição de donativos, na captação de donativos, enfim, na propagação do conhecimento através de reuniões como esta, em que nós nos debruçamos sobre os conhecimentos disponíveis para tirarmos algum tipo de lição para nós, algum tipo de mensagem, algum tipo de informação útil para a nossa vida. Então, em qualquer um desses departamentos,
vai exigir de que daquele que pratica, daquele que trabalha, daquele que se dispõe a conviver, a ter um grande desafio, que é se deparar com o outro ser humano. Então, Chico Xavier falava isso. O grande problema, a grande dificuldade não é viver. Viver é simples, dá para viver tranquilo. O grande problema é conviver, ou seja, é na convivência, é no atrito com o outro que a dificuldade aparece. Então não é muito fácil, não é muito simples a convivência com as pessoas. Daí muitas pessoas tomarem a atitude, a decisão de se isolarem socialmente. Tem pessoa que é completamente antissocial. Fica lá recluso na sua casa, na sua fazenda, em um local remoto, se muda para um lugar deserto, poucas pessoas. Por quê? Porque prefere esse isolamento do que lidar com as pessoas. Mas aí entraremos no confronto com o que Jesus pregou, aqui que Jesus exemplificou. Jesus não se isolou, ele não se afastou das imperfeições humanas. Pelo contrário, ele se lançou para cima desses desafios para ajudar. Ele tomou a iniciativa de se aproximar daqueles que, como ele mesmo falou, que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Ele veio para quem estava doente, para quem estava precisando de ajuda. Então, dessa forma, ele estende a cada um de nós que o segue essa proposta de nos aproximarmos com a devida preparação, com a devida consciência, nos aproximarmos das pessoas mais difíceis, das pessoas mais complexas, como nós somos, mas é na posição daquele que se propõe a ajudar, e alimentarmos ao máximo a nossa paciência com luz, com força, porque não é fácil a convivência. Essa convivência, ela é desafiadora, sempre foi. E em se tratando de espiritismo, se tratando de um centro espírita, por exemplo, que envolve uma série de trabalhos, uma série de atividades das mais diversas, então essa paciência, essa dedicação, essa preparação, ela é cada vez mais exigida, cada vez mais necessária. Por quê? Porque aquela pessoa que chega ao centro espírita, que não tem noção do que é o espiritismo, não tem noção direito do que vai fazer ali no centro, porque não tem a compreensão que nós devemos ter, o conhecimento que nós devemos ter. Então aquela pessoa, ela espera ser amparada, ela espera ser acolhida no centro. Esse acolhimento vai ser eficiente na medida que nós conseguirmos realmente entender aquele que chega, tolerando suas falhas e imperfeições, vigiando suas atitudes para ajudar aquela pessoa a se melhorar, ajudar aquela pessoa a se corrigir. No entanto, sem esquecermos que nós também somos humanos, também somos imperfeitos, que o médium que está ali trabalhando na casa espírita, ele é primeiramente humano, ele é primordialmente humano. Então essa humanidade dos médiuns exige que se tenha uma grande preparação, porque por ser médium, um médium ativo, um médium que está ali já lidando com as pessoas, então vai ser muito suscetível de sugestões, de intuições, de ideias que vão surgir, muitas vezes não muito boas, para que a solução apareça de forma rápida para aquela pessoa que está precisando de ajuda. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Cuidado com a vaidade, cuidado com a arrogância, cuidado com a maneira de falar, com a maneira de agir com as pessoas que chegam até nós. Porque aquelas pessoas chegam e não chegam sozinhas.
Elas, enquanto encarnadas, chegam, mas há os desencarnados que também estão chegando e precisam de acolhimento também. E vão precisar muito mais de nós do que da própria espiritualidade, porque a faixa vibratória dessas entidades está mais próxima da gente do que dos irmãos socorristas, dos irmãos espirituais. Então, por isso, o contato primeiro conosco, para que haja um despertamento da consciência, para depois a equipe espiritual agir, tomar a atitude de agir, depois que a nossa parte for feita, por assim dizer. Então é muito importante essa consciência de que o trabalho do cristão não é fácil, não é simples, não é. Não é só chegar no centro, na boa, tá tudo tranquilo, tudo harmonizado, preparado. Está, do ponto de vista espiritual, está. Só que se nós não estivermos dispostos a cooperar com essa harmonia, a cooperar com essa preparação do ambiente, nós vamos colocar tudo a perder. Nós vamos comprometer o trabalho da espiritualidade, comprometer o nosso próprio trabalho aqui, do plano físico, do plano terra, por conta, muitas vezes, da imprudência, do desaviso, que a pessoa não está muito atenta à questão do comportamento em relação a quem chega. Duas coisas não faltam numa casa espírita. Vamos colocar assim, num ambiente espírita. E na sociedade de um modo geral, na nossa família, enfim. Duas coisas não faltam, nunca vão faltar aqui na Terra. Uma é dificuldade, desafio, problemas. E do outro lado, ferramentas e recursos e oportunidades que Deus vai nos dar para sermos úteis. Então, se de um lado eu tenho a certeza que não vai faltar problema, eu também posso ter a mesma certeza que não vão faltar condições de trabalharmos. São duas coisas muito importantes para quem está lidando com essa questão da tarefa mediúnica, da tarefa de seguir Jesus, de se praticar o bem. Então, o cristão, o seguidor de Jesus, ele vai encontrar pedras, espinhos, ladeiras, precipícios, lama, espinho, enfim. Vai encontrar muita coisa, muito obstáculo, começando por ele mesmo, começando pela própria intimidade. Então essa dificuldade ela vai se expandindo em relação a outras coisas. E em decorrência dessa dificuldade própria, pessoal, então vai ter a dificuldade que vão surgir em relação a isso. E também, em paralelo, vão ter as condições que Deus nos oferece, as ferramentas de trabalho, as oportunidades de sermos úteis. Porque nós devemos enxergar, não é fácil enxergar esse ângulo que Emmanuel mostra no texto dele. Não é fácil, não é simples não. Mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário que enxerguemos essa questão de que há uma oportunidade de ser útil naquele momento em que nos deparamos com uma pessoa com dificuldade, ou uma pessoa que impõe dificuldade, uma pessoa que está se propondo a dificultar o trabalho, a atitude dos médiuns, da casa espírita, e no dia a dia da sociedade, porque passamos quantas horas no centro? Mesmo que a gente vá todo dia no centro, a gente passa 2, 3 horas no centro. E o restante das horas do dia, a gente tá na rua, está na sociedade. A gente não pode passar o tempo todo no centro. Então a gente está na sociedade, nosso trabalho, na família, no trânsito. Então, em cada um desses locais, o desafio de ser espírita, o desafio de ser cristão aparece, fica evidente. E até mais por isso, porque
O espírita, ele é obrigado a se comportar como tal. Ele não pode se dar o luxo de cair na mesma reação, digamos assim, das pessoas que não têm o conhecimento espírita. Então, aquele que não conhece o espiritismo, não conhece Jesus, não tem a consciência do compromisso com Jesus, se desculpa, se perdoa, porque aquela pessoa não compreende. Então, aquela pessoa está errando porque não conhece. A nossa questão é diferente. Quando erramos, erramos com um grau de gravidade muito grande, porque conhecemos o assunto, conhecemos, sabemos o que fazer diante da dificuldade. Nos foi ensinado como agir em relação aos problemas e dificuldades. Então, essa pessoa não pode alegar desconhecimento. O espírita não pode dizer que não sabia. Não pode falar em nenhuma hipótese, em nenhum momento, que não tinha conhecimento daquilo ali. Por pouco que tenha de conhecimento, de convivência com a doutrina, é sabido que na lei de reencarnação, que nós voltamos para o mundo para colher coisas que plantamos no passado, que vamos nos encontrar com nossos desafetos, nossos inimigos do passado, em casa, no centro, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, vamos ter esses encontros e não vão ser encontros agradáveis, não vão ser encontros fáceis. E isso tudo somando à tarefa abraçada pelo espírita, ao compromisso abraçado. Então não é fácil, não. Raul Teixeira, o grande expositor, o grande médium, ele tem uma frase engraçada, mas tem sentido. É engraçada, mas tem sentido. Ele fala: não é, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é nem para quem pode, não é para quem aguenta. Então, não é fácil, não. Nós não estamos também querendo aqui, nesse momento, desanimar quem está escutando com nossas palavras, desanimar para que haja desistência de seguir Jesus. De hipótese alguma. O que nós queremos aqui revelar é que cada um tem que estar bastante consciente, bastante claro essa questão, de que não é fácil. Quando Jesus disse: quem quiser me seguir, tome de sua cruz, ele não falou à toa isso, não. Ele falou: olha, você está querendo me seguir, tudo bem, só que você vai ter que seguir carregando a sua cruz. Eu não vou carregar, não. Quem vai carregar é você. Então, aquele que pensa que Jesus vai aliviar nossa carga, aliviar nossa cruz, está enganado. Nós estamos aqui na Terra para suportar muita coisa, para desenvolver muita coisa, para vivenciar muita coisa, coisas boas, coisas ruins, coisas excelentes, agradáveis, maravilhosas, coisas extremamente desconfortáveis e assim por diante. Então, a nossa presença aqui na Terra, a nossa presença em cada um desses focos na sociedade, na família, no trabalho, no centro, na igreja, onde quer que seja. Então, esses locais, não importa onde estejamos, vão acontecer coisas que vão nos desagradar, desanimar, machucar, ofender. Enfim, vão convidar frontalmente a nossa desistência, vão propor que a gente desista daquilo ali. E a desistência pode acontecer porque nós somos humanos, somos livres para deliberar, para escolher. Mas aí, antes de escolhermos a desistência, imaginemos que Jesus nunca desistiu. Nunca. Foi perseguido, não foi fácil. Veja, para ele não foi fácil. Ele perfeito, ele poderoso, ele perfeito na sua evolução, ele sofreu perseguições, incompreensões, decepções, ingratidão. Tudo que nós possamos imaginar, física e espiritualmente, ele passou. Tortura, ele foi executado. Então, nada disso fez com que ele mudasse o seu rumo, alterasse
a sua decisão, modificasse o seu comportamento, sempre voltado para o bem, sempre voltado para a esperança, para a caridade, para fazer o bem ao próximo. Então, são exemplos para nós. Então, se Jesus passou por isso, ele que era perfeito, que tinha tudo para não estar aqui nesse planeta, ele podia estar em qualquer lugar do universo, menos aqui na Terra, lá no povo, junto com o povo judeu, um povo bárbaro, um povo primitivo ainda, que tinha muita questão grosseira, pesada, pena de morte, uma série de coisas. Então, mas ele tá lá, ele estava lá, pobre, ele nasceu pobre. Ele não nasceu num berço de ouro para ter privilégio. Ele nasceu pobre. Ele nasceu numa família humilde, numa condição social humilde. Mesmo assim, ele se destacou e até hoje o seu nome está gravado em todas as consciências dos espíritos aqui na Terra. Todas. Cristão, não cristão, enfim, creia ou não em Deus, o seu registro de atitude, de ação, está marcado em cada consciência aqui na Terra. Não tem um espírito aqui na Terra, independente da religião, do local, do país, da época, que não tenha essa marca em si, a marca de Jesus. Então essa marca, ela é mais evidente, é mais explícita naqueles que o seguem, naqueles que tentam seguir Jesus. É o nosso caso. Somos espíritas e estamos querendo seguir Jesus. Muito bem, ótimo. Mas vamos nos preparar para isso. Porque seguir Jesus não é fácil. É aceitar passar pelo que ele passou. É receber ingratidão, ofensa, humilhação, perseguição, condenação, morte. Porque muitos companheiros nossos pelo mundo foram executados porque estavam defendendo a mensagem de Jesus. Então, essas situações, elas são muito desafiadoras. São lutas que nós vamos ter que desenvolver independente daquilo que estamos passando. Porque é um compromisso com Jesus. A tarefa não é só nossa, não é só porque eu escolhi fazer. Eu me propus a aceitar a tarefa, mas ela não é nossa. É uma tarefa que Jesus nos colocou para fazer. Então, não podemos, depois de aceitar, nós não devemos recuar e dizer que não quero mais não. Porque Jesus nos colocou aquela condição para nos ajudar. Não é que ele queira ajuda para ele, não. Ele não nos colocou desafios para ajudá-lo. Não. É o contrário. Ele nos colocou desafios para nos ajudar. Então, são coisas muito importantes a serem entendidas. Eu li essa semana um texto interessante que alguém perguntou a Gandhi o que ele ganhava orando tanto, porque ele orava o dia todo, fazia orações. E Gandhi disse que, na verdade, ele não ganhava nada. Que, na verdade, a maioria das pessoas não ganha nada orando. E aí a pessoa disse, então por que você não ganha nada? E por que está orando? E ele falou, então, eu oro, eu faço minhas orações para perder, e não para ganhar. Perder o orgulho, perder a vaidade, perder o preconceito, a ignorância, a impaciência, a ansiedade. Então, são coisas que nós devemos perder. Nós devemos diminuir em nós a carga dessas coisas, desses sentimentos, da arrogância, da inveja, do ciúme. Então, são coisas que nós devemos perder, não ganhar. Então, quando oramos, pedimos a Deus, às vezes pedimos coisa para somar, para acumular, para ganhar. Não. Passemos a pedir a Jesus, a pedir aos irmãos espirituais superiores, que nós consigamos sacrificar, diminuir em nós
a questão desses sentimentos que eu citei, sentimentos negativos, que somente nos atrapalham. Não tem nada positivo nessas coisas que eu citei, nada. Não tem nada, não tem nenhuma vantagem em ser invejoso, não tem vantagem nenhuma em ser mentiroso, em ser orgulhoso, em ser preconceituoso. Então, essas características são prejuízos, são uma perda de tempo para cada um de nós. É carga morta, é carga desnecessária para a gente carregar. Então, vamos nos desfazer delas, desse monte de entulho que nós estamos acumulando em nossa alma. É lixo espiritual isso. É um pacote de substâncias tóxicas que nós estamos acumulando em nós mesmos. E que nós devemos fazer de tudo, usar de todos os recursos possíveis para nos desfazermos disso. Retornando à pátria espiritual, porque é inevitável o retorno, retornando mais leves, retornando mais preparados para esse retorno. Então, o tema de hoje, muito oportuno, muito importante, porque para nós sabermos, para nós revelarmos quem somos, sabemos quem somos e revelarmos quem somos, nós devemos fazer esse esforço. Por quê? As pessoas vão nos observar pelo que fazemos, não pelo que falamos só. O que a gente fala é importante? É. A gente está aqui conversando agora, tem a sua importância. Mas o mais importante do que a fala, e na fala também tem esse compromisso, é de fazer o que é bom, o que é certo. Porque as pessoas vão nos observar, vão estar atentas às possíveis contradições entre a fala e a ação, entre aquilo que se propõe e aquilo que se faz. Por quê? Porque é na ação que vamos demonstrar efetivamente e definitivamente quem somos. Uma coisa é certa, façamos todo o esforço do mundo de sermos sinceros. Sinceros conosco mesmo, sinceros com as pessoas. Claro, com muita cautela para não sermos agressivos ou ofensivos. A sinceridade, já falamos aqui em algumas ocasiões, a sinceridade, ela não obriga a pessoa a ser desagradável. Você pode ser sincero, ser verdadeiro, sem ofender, sem machucar as pessoas. É necessário isso. Então, porque eu sou sincero, eu falo, não quero nem saber. É errado, é errado. Nós somos conscientes do que somos e ao falarmos, devemos falar, sim, preocupados em ajudar. A nossa principal preocupação na fala, na atitude, é sermos verdadeiros, sinceros, claro, mas sermos pessoas boas. A caridade não pode faltar nessa hora, não. Não justifica que a pessoa seja sincera e, e haja sem caridade. Isso é uma contradição muito séria. Então, o princípio prevalente é o princípio da atitude positiva. Eu vou ajudar aquela pessoa. Então, se eu tiver de ajudar, que seja de forma positiva, seja de forma construtiva e não destrutiva, porque é uma contradição. E se for assim, se nós observarmos que o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, de certa forma, machuca aquela pessoa, por mais que a nossa intenção seja ajudar, então é melhor não fazer nada. É muito melhor não falar nada, não fazer nada. Porque vamos nos recolher, pedir a Deus inspiração, pedir ajuda, para que Ele possa então nos orientar como agir. Aí voltamos a tentar agir. Porque se nós sentirmos que por algum motivo aquilo que vamos falar, que vamos fazer, ofende, machuca, perturba aquela pessoa que vamos tentar ajudar, então é preferível não falar, é preferível não fazer.
É melhor, muito melhor, do que ter a culpa, do que ter o peso na consciência de ter machucado, ofendido, de ter prejudicado as pessoas de alguma forma. Jesus, ele ensinou através do exemplo. A nossa dinâmica de aprendizagem, o ser humano, de um modo geral, ele aprende pela observação, ele aprende pelo exemplo. Então, a principal ferramenta didática do ensino e da aprendizagem é o exemplo. Então, não tem outro recurso melhor para você ensinar alguém do que dando exemplo. Então, muitas vezes a nossa atitude ela é muito mais percebida do que aquilo que a gente fala. A gente dá conselho, a gente esclarece as coisas, conversa e tal, mas vai ser na atitude que a marca vai ser mais forte naquela pessoa. Então Jesus fez isso. Jesus agiu, ele divulgou a sua filosofia de vida através do exemplo. Ele não escreveu nada sobre si, até que tem até pessoas que sugerem que ele era analfabeto. Veja que incoerência. Jesus, o sábio, Jesus, o mestre dos mestres. Então muitas pessoas, porque ele não escreveu nada sobre si, e isso deduz que talvez tenha sido analfabeto, porque era pobre, não tinha acesso. Tem coisa assim por aí, artigos, livros, que tentam justificar algumas ausências ali no texto bíblico através desse tipo de recurso, de desculpa. É uma infantilidade, podemos colocar assim dessa forma. O mais elegante de se fazer nesse momento é julgarmos que aquela pessoa é infantil. Porque um sábio que na infância ele discutiu assuntos da literatura hebraica, da literatura judaica, com os doutores do templo. Então, na época, por ocasião lá de Maria e José, que foram até apresentá-lo no templo. Então, ele, naquele momento, criança ainda, ele debateu com os doutores. Isso está registrado na Bíblia. Então, como é que uma criança que debate com o doutor e que todos ficaram admirados com o seu conhecimento profundo da lei, da palavra, como é que esse ser ele pode ser considerado analfabeto? Não desmerecendo quem seja. Não é isso. Conhecemos de perto várias pessoas analfabetas dotadas de uma sabedoria profundíssima. Então a sabedoria não depende da cultura, nem dos recursos intelectuais, não é isso. Mas nós queremos enfatizar que Jesus deu o seu exemplo através de ações, nada escrevendo sobre si, porque ele era muito atento ao que poderia acontecer no futuro. Imaginemos hoje um manuscrito de Jesus. Seria o documento mais importante da humanidade, muito superior ao próprio Evangelho e à Bíblia. Então esse texto seria motivo de guerra, motivo de morte, de tragédias. Uma folha de papiro, um rolo de pergaminho que fosse, chegando nessa época, de autoria autenticada de Jesus, com certeza ia ser motivo de guerra, motivo de aflição, de um caos incalculável. Então Jesus sabia disso. Por isso ele não escreveu nada sobre si. Nem o corpo dele deixou vestígios. Porque ele sabia que qualquer coisa dele, uma roupa, uma sandália, um pedaço da pele, de osso, de sangue, seria suficiente para uma guerra, para uma tentativa de domínio da humanidade. Porque estava de posse de uma relíquia praticamente fantástica, né? Uma relíquia divina. Então, Jesus, ele focalizou seu esforço no exemplo, na atitude. E isso é muito importante, porque não só foi muito eficiente, a eficiência disso é grande, é muito grande e poderosa,
como ele passou para nós isso. Você tem que sair do seu lugar comum, sair do seu comodismo, do seu conforto e se lançar no mundo, se lançar para a humanidade. Esses espinheiros citados aí em Lucas são as situações de pessoas que estão muito dedicadas a seus problemas pessoais, estão muito envolvidas com seus próprios problemas, de tal forma que estão comprometendo o fruto que poderiam ofertar para as pessoas. Só tem para apresentar espinhos. Elas só sabem apresentar espinhos. Então, é muito importante focalizar a nossa mente quem seriam esses espinheiros e se nós como cristãos, não podemos ajudar esses espinheiros a mudar a sua fisionomia, a alterar esse panorama, essa paisagem espinhosa que a sociedade, em sua maioria, apresenta. Então, a nossa participação na sociedade, e uma participação consciente, ativa, em relação a seguir Jesus, em relação a seguir os conceitos que o Espiritismo nos dá, é tentar mudar essa paisagem, diminuir os espinhos das estradas, lançando flores, lançando frutos, né? Então, árvores frutíferas, pomares, jardins, para que os espinhos não se sobressaiam, para que os espinhos não se destaquem tanto, para que os espinhos diminuam, fiquem ao nível de serem menos ofensivos, menos contundentes, porque cada um de nós possui uma responsabilidade muito grande com o mundo que vivemos. Cada um no seu nível, é claro, cada um na sua parcela, na sua posição aqui na Terra. Ninguém vai ser cobrado por aquilo que não pode ou não tem como fazer. Então, Jesus, ele veio demonstrar isso. E cada um de nós temos que nos dedicar àquilo que podemos fazer. Se cada um fizesse bem aquilo que pode fazer, o mundo era outro. Porque Deus não vai cobrar da gente coisas que não podemos fazer. Não tem condição. Ele vai cobrar da gente coisas que estão acima da nossa capacidade. Ele só vai perguntar por aquilo que ele sabia que nós tínhamos condição de fazer. Nós tínhamos condição de atender. Aí ele pergunta. Porque naquele momento ele vai reconhecer que nós tínhamos todas as condições que ele deu para fazer e não fizemos. Por que não fizemos? Aí a gente chega numa coisa que já falamos aqui várias vezes. Vou ser repetitivo? Vou. É meio chatinho? É. Mas é obrigatório falar? Sim. Então, muito do que nós não fazemos não porque não podemos, mas porque não queremos. Então, esse conflito entre a responsabilidade de fazer e a falta de vontade de fazer é que provoca a dor em nós, provoca o sofrimento, provoca a insatisfação, a angústia, a depressão, a ansiedade, e aí vai. O desfile das dores, das doenças psicológicas e físicas que existem aqui na Terra em decorrência dessa contradição entre a necessidade de fazer e a falta de vontade de fazer. E é muito comum entre nós isso. Não fazer porque não quer. Simplesmente não quer. E isso é muito doloroso, porque as pessoas vão chegar no mundo espiritual lamentando amargamente esse tipo de posição, essa postura de não fazer, de postergar, de procrastinar, de deixar para lá. Então,
Esse tipo de situação acontece muito conosco, muito com as pessoas que nos cercam, em cada ambiente que nós citamos, no centro, em casa, no trabalho, na rua. Então, muitas e muitas coisas poderiam ser evitadas apenas fazendo o que tem que ser feito, acima do que nós queremos ou não. O querer, nesse caso, é uma demonstração de que nós não somos ainda plenamente conscientes da nossa responsabilidade. Senão faríamos. Faríamos, mesmo sem tanta vontade, mas faríamos. Porque haveria uma consciência em cima do nosso compromisso de fazer. Bom, vamos concluir. Estamos agora nos momentos finais, nesses minutos que nos restam, para avaliar uma frase, um pensamento extremamente conhecido dentro do Espiritismo, dentro do Centro Espírita. Foi uma das coisas que eu aprendi assim, logo que eu cheguei no Centro Espírita. Eu escutei logo muito e até hoje chama atenção, porque o conhecimento antigo, ele é conhecimento, então ele não é porque é antigo, porque você já conhece, que ele tem que ser menosprezado. É semeadura livre. Então, eu posso semear o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Mas eu queria usar esse pensamento agora, para encerrar nosso estudo, nossa conversa de hoje. Assim, a semeadura é livre. A gente vai plantar o que quiser, coisa boa, coisa ruim, mas a colheita é certa. A colheita vai acontecer. Então, não imaginemos que o que plantamos pode ser que não frutifique. Pode ser que não haja colheita. Não, não podemos ter essa dúvida. Uma vez plantado, uma vez semeado, a colheita vai acontecer. É inevitável. Agora, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. Tem plantas que você planta, que você cultiva, só vão dar frutos depois de mais de 50 anos. Então, a tâmara, por exemplo, que é uma fruta típica das regiões árabes, e agora se estender para o mundo todo, mas anteriormente, lá nos primórdios, eram coisas mais comuns lá na região dos árabes, né, das regiões desérticas. A tâmara, que é uma palmeira, ela em média, ela chega a atingir a faixa de colheita de 80 anos. Então, é uma das frutas, das árvores que tem a frutificação mais demorada. Então, essa colheita, mas vai aparecer. A tâmara vai surgir, ela vai nascer. Então, há quem diga até, por exemplo, que a tâmara, ela é uma árvore muito interessante no seu ensinamento, naquilo que ela fala simbolicamente através dessa demora toda para dar o seu fruto. Que ela é a árvore da solidariedade, da empatia, né? Porque você não planta pensando em si, você planta sabendo que quem vai colher vai ser seu filho, seu neto. Então é um plantio para as próximas gerações. Isso é um ato de desprendimento, porque eu não vou pensar, eu não vou ter lucro nenhum plantando aquela árvore. Eu estou plantando para outras pessoas terem benefício. Isso é muito bom, é maravilhoso isso. Então eu queria encerrar a nossa conversa de hoje com esses termos, que o texto é muito bacana. Nós não lemos ele na íntegra, porque é um pouquinho grande, mas também porque vocês vão ter essa oportunidade de ler o capítulo 121 do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. O livro excelente, riquíssimo em lições e em exemplo. Quero agradecer de coração pela oportunidade que nos deram, porque é maravilhoso estarmos conversando sobre Jesus, porque não somos perfeitos,
somos falhos, temos defeitos, temos imperfeições gravíssimas, mas é tão maravilhoso saber que, mesmo assim, Deus aceita nosso trabalho, aceita nossas oferendas, por assim dizer, através da nossa atitude humilde. E é maravilhoso saber que Ele sempre nos aceita, que nos ama, que nos ajuda, que nos tolera, que nos dá chances. Cada vez que o sol nasce de manhã, é uma chance nova, um novo dia para cada um de nós. Então, essa mensagem não deve sair da nossa mente. O sol representa um novo dia. E vai ser um dia de novas oportunidades, de novas esperanças, de novas condições para nós evoluirmos. Nunca é tarde, nunca é, é, é algo impossível de se realizar, não. Deus é o Deus do impossível. Toda vez que você não souber o que fazer, você não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, entrega a Deus. Entrega a Deus porque aí chegou a hora dele. Até onde podemos fazer é com a gente. Subiu o nível, fugiu da nossa capacidade, escapou, é Deus. Entrega para Deus, porque Ele vai fazer a parte dele perfeitamente. Ele é o Deus do impossível, é o Deus que chegando, como as pessoas dizem. Então, muita paz, muito obrigado por vocês. Até a próxima oportunidade que nos derem novamente para a gente conversar. Que Deus ilumine o lar de cada um aqui presente, com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia, muito equilíbrio, muita alegria. Abraços, fique com Deus. Muito obrigado, até a próxima.